Estamos de volta com nossa conversa sobre fake news e eleições, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Participam Laércio Portela, jornalista do Marco Zero Conteúdo, Carolina Dantas, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, e Priscila Lapa, cientista política. Anote o número do WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião. 81988307098. Não se esqueça de se identificar. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Vou começar aqui lendo a primeira pergunta. Antônio Rodrigues da Madalena pergunta: por que se usa o nome em inglês se estamos transmitindo em português? Por que não notícia falsa? Antônio Rodrigues, eu gosto muito desse tipo de inquietação. Não tem motivo absolutamente nenhum. A gente poderia dispensar o anglicismo e usar o termo em português, mas se convencionou usar assim, como, por exemplo, marketing, que a gente usa marketing, e podia usar mercadologia e outros termos. Inclusive, a grande mídia brasileira, veículos de comunicação como a Veja e a Globo, usam fake news e a gente acaba usando também por inferência, mas só a título de informação, fake news foi considerada a palavra do ano de 2016, se eu não me engano, pelo dicionário Oxford. Então, pelo menos tem esse mérito. Mas é a mesma coisa notícia falsa, não tem diferença nenhuma. Agora começa a aparecer também uma luzinha no fim do túnel, né, Laércio? Como, por exemplo, o projeto Comprova, não é, que são 24 veículos de jornalismo unidos para apurar o boatos.org e também o Truco, que é da Marco Zero Conteúdo. Como é que funciona? São coisas distintas. Veja, o Truco, quer dizer, você tem alguns grupos no Brasil que há uns 3 anos vem fazendo checagem, a Marco Zero, a agência pública que é parceira da Marco Zero, o site Aos Fatos. Então você tem grupos, a Lupa, grupos que fazem checagem. Normalmente, quase que rotineiramente, checagem de autoridades, de falas de autoridades. E no período eleitoral, checagem da fala dos candidatos. Nós aqui na Marco Zero fizemos a checagem dos candidatos a prefeito em 2016 e estamos fazendo agora a checagem das declarações dos candidatos a governador agora em 2018. Então o Truco é para governador. É para governador. Então a gente faz checagens diárias. Quem quiser ver, está lá em marcozero.org/truco 2018. Você pode acessar e diariamente você vai ver o que os candidatos a governador estão falando e como a gente está checando. A gente faz a checagem e dá lá uma carta de se é verdadeiro, mas está faltando contexto, se é falso, se é um termo, se é uma declaração discutível e tal. O Comprova já é uma outra experiência. Na verdade, veículos de comunicação, 24 veículos da grande imprensa se reuniram. É um projeto financiado pelo Facebook e pelo Google. E eles vão apurar boatos que circulam no WhatsApp, especialmente, que é hoje por onde mais circulam as fake news no Brasil. Então, as pessoas que veem esses boatos, que têm acesso a esses boatos e acham estranha aquela informação, entram em contato com os sites. E os veículos, pelo menos 3 dos 24 veículos, fazem apuração e dizem lá se é verdade ou não é verdade. Então é um projeto, eu acho que a checagem de informação é muito importante e é um dos meios, digamos assim, não é completo, mas é um dos meios importantes para a gente checar se a notícia é falsa ou se ela é verdadeira, Agora eu queria fazer uma pequena observação do que a gente estava conversando no bloco anterior, sobre a influência das fake news e das redes digitais, do que circula, a informação que circula nos meios digitais, no voto do eleitor, na compreensão do eleitor. Eu não quero dizer que o que circula nas redes sociais, as fake news ou informações que os candidatos disponibilizam, influenciam, não deixem de influenciar. Mas eu acho que a gente não pode subestimar o eleitor, sabe? O povo brasileiro, as pessoas, por mais humildes que elas sejam, porque as pessoas, algumas não têm escolaridade, um nível alto de escolaridade, mas elas têm uma experiência própria de vida. E a experiência própria de vida, você derrubar com uma informação que chega de uma hora para outra, uma experiência que você viveu e sabe que não é aquilo, não existe, não é real, eu acho que a gente precisa ser mais confiante também na capacidade das pessoas... De interpretação. Eu trago aqui a ideia de Paulo Freire, A experiência vivida, ela é uma experiência, é um conhecimento legitimado também, entendeu? E acho que isso explica um pouco, por exemplo, o fato do ex-presidente Lula liderar as pesquisas de opinião, talvez uma das figuras públicas que mais sofreu ataques
né, de fake news e ataques também, até da grande imprensa, e lidera ainda as pesquisas eleitorais. Está liderando as pesquisas eleitorais, que mostra que o eleitor consegue ver para além das informações que chegam desse modo para ele. Agora, Priscila, e o trabalho do TSE? Como é que você primeiro analisa rapidamente, acha que o TSE está preparado para, caso venha e provavelmente virá uma enxurrada de fake news, ele está preparado para isso? E queria saber também se é crime, se você tem conhecimento, se é crime você propagar fake news sobre candidatos. Olha, a questão da preparação do TSE, eu acho que a gente evoluiu muito. Eu acho que o TSE se tornou, ele ganhou um protagonismo, como várias instituições do judiciário, né, que compõem o sistema judiciário do Brasil, ganharam um protagonismo no debate político, né, como a gente na ciência política usa a judicialização da política, né, que é essa influência mútua que existe entre o judiciário, né, muitas vezes legislando no Brasil. Né? Na questão eleitoral, isso tem sido, não é um fenômeno recente, a gente viu grandes decisões que o Tribunal Superior toma que poderiam vir emanar do Legislativo, na verdade deveriam, mas numa inércia, né, desse Poder Legislativo, terceirizado para o Judiciário. Ele vai e toma a iniciativa. Eu acho que é uma instituição que, por exemplo, esse ano a história do fundo, da divisão, da distribuição do recurso do fundo eleitoral, né, para financiar as campanhas. Né, a gente não imaginava um protagonismo tão grande do TSE que determinou, inclusive, as cotas, né, correspondentes para o financiamento das campanhas femininas, das candidaturas femininas, e acompanhando esse registro dos critérios pelos candidatos. Então, é uma instituição que evoluiu sobremaneira na sua forma de se relacionar, né, com esse processo eleitoral, antevendo situações. Então, eu acho que a gente pode confiar que o TSE vai fazer a parte dele. Agora, como um fenômeno recente, como um fenômeno que ainda, né, tem várias conotações e tem esse viés, né, da tecnologia que nem sempre a gente sabe, né, dizer se a instituição pública no Brasil está acompanhando isso ou não, até que ponto está acompanhando. A gente só vai saber mais dos efeitos depois, né? Como é que ele vai avaliar o que foi feito em 2018 e se antecipar para, né, o pleito de 2020. Mas eu confio que o TSE ele evoluiu bastante como estrutura institucional, né, de guardiã da nossa democracia. Vou ler mais uma pergunta de Rodrigo Soares, do bairro do Bongi, para a Carolina. Infelizmente, muitas cidades pequenas em programas de rádios e blogs usam como referência para notícias grupos de mensagens instantâneas e redes sociais e instigam o público-alvo a usarem tal recurso. Não existe um código de ética para coibir essa prática? Ele dá um exemplo aqui, mas está um pouquinho longo, mas em suma é isso a pergunta. Não tem um código de ética em relação a isso? Há um código de ética do próprio jornalismo, na verdade, né? Em que a apuração, a busca da fonte, a neutralidade devem ser buscadas. O que há, sobretudo, e isso é um problema do Brasil praticamente desde a Constituição de 88, e o próprio Opinião Pernambuco já discutiu, né, comunicação pública e comunicação de modo geral em outras edições do programa, é uma lacuna muito grande de jornalismo e de atendimento às demandas de comunicação no interior. Então, essas demandas elas foram supridas num primeiro momento, logo que a internet chegou, pelos blogs, e há hoje blogs já muito consolidados no interior, né? E hoje por esses meios mais instantâneos, né? Como os grupos de mensagem rápidas. Em princípio, se houvesse apuração, não haveria problema. Eles seriam mais uma ferramenta comunicacional. Mas o que ocorre é que eles acabam, né, e aí eu repito o que a gente já falou, recorrendo a essa lógica de manada, né? Uma pessoa que não é perita em informação acaba capturando uma informação de qualquer jeito, e eu repito o que eu falei na abertura do programa, por má fé ou por ignorância, replica e todo mundo vai replicando. Por algum interesse financeiro, político, social, ideológico, religioso, que a gente não falou aqui, mas isso existe também. O que eu sugiro nesse ponto é que, em o código de ética, muitas vezes não vigorando, porque a gente falou de judicializar processos, né? Quando a gente judicializa a comunicação, a gente vai sempre parando, né, a comunicação e corre o risco de incorrer, eventualmente, a algum nível de censura. E censura sobre a comunicação não é saudável para a democracia nunca. Eu sugiro que cada um seja um agente de comunicação e faça o seu próprio truco. E desarme e diga, olha, eu passei por aquele acidente e vi que não é bem assim. Não era bem do jeito. Né? Eu sei dessa pessoa que você está falando e não é dessa forma. E, sobretudo, né, não incorra nessa tentação da manada de replicar uma informação antes de saber que é verdade.
Agora, uma pergunta de Marina Costa, aqui do Recife. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Se não fosse por conta das redes sociais e a mídia, o termo fake news acabaria? Priscila? Olha, eu acho que são contextos, né? A gente vive um contexto em que as coisas foram mudando, né? A forma de se relacionar em sociedade mudou, a forma de escolher o voto está mudando, né? Está sofrendo outras influências se não está mudando. Eu concordo com o que Laércio falou, né? Primeiro que o elemento emocional também conta. Quando a gente vai para essa discussão sobre apurar notícias, né, sobre atalhos informacionais, é muito o eleitor racional, o eleitor agindo racionalmente, é aquele eleitor ideal, inclusive, né? Que se informa sobre tudo, pesquisa o passado, o presente e o futuro, né, dos políticos, mas, na verdade, a eleição, o momento da eleição, ele funciona também com um forte apelo emocional. Emoções mobilizam, né, a atenção, a vontade das pessoas e vai continuar funcionando assim. A gente tem hoje um contexto menor, né, também de campanha, mais frio, aquela campanha de rua, que podia ser um ponto de checagem também das coisas. Uma coisa é o discurso preparado, editado, postado bonitinho nas redes sociais de um candidato, outra coisa é ele está sendo interpelado na rua pelo eleitor para dizer assim, e o que é que você vai fazer aqui na minha rua? E o meu bairro que foi abandonado? E aí essa obra que ficou inacabada, a gente tirou um pouco esse calor, que era uma característica muito forte, ainda é forte no interior, mas com essa mediação agora das redes sociais, diminuir um pouco, né, esse poder do corpo a corpo, que era um grande truco presencial, né, assim, de você estar lá, cara a cara com o candidato, cara a cara com a militância. Né? Ontem mesmo a gente viu já denúncias, por exemplo, de militantes recebendo dinheiro para acompanhar um debate. Isso era impensável há um tempo atrás. A gente pelo menos tem essa notícia, né? Porque as pessoas iam porque queriam realmente acompanhar o debate na porta de uma emissora, que estavam ali realmente torcendo. Hoje sempre tem uma cara de que será que ganhou para isso, não ganhou. Né? Então eu acho que a gente não tem mais como se desvencilhar dessa discussão sobre notícia falsa, porque faz parte, né, do nosso contexto e influencia bastante também nessa discussão política também. Né? Laércio, Paulo Bezerra, também do Recife, quer saber, seria possível a anulação de uma eleição se verificado que as fake news foi um fator decisivo? E a minha pergunta é, jornalismo profissional nunca foi tão importante como agora? Eu acho que é difícil, Paulo, a gente anular uma eleição por fake news, assim. Como é que você comprovaria isso, né? Eu acho que o que a gente deve trabalhar é para um ambiente democrático, né? Na verdade, que as fake news sejam cada vez menos decisivas, menos importantes na discussão e que a gente tenha mais contraponto, mais vozes, mais pluralidade em quem produz informação profissionalmente, quer dizer, no meio jornalístico, nos meios de comunicação, pluralidade também e mais abertura para o diálogo no convívio social, né? Essas bolhas que Carolina falou algumas vezes aqui, elas acabam polarizando ainda mais e nos deixando ali em ambientes confortáveis, né? Que a gente vai retroalimentando, às vezes, uma agressão ali, porque você está protegido, né? Então você não se sente, você não tem contraponto. Então eu acho que criar esse ambiente democrático é importante. E eu acho que esse é o papel do jornalismo. O jornalismo deveria trabalhar no processo eleitoral para qualificar o debate público. Não só apontar as notícias falsas, mas apresentar, por exemplo, uma cobertura que eu acho muito importante, a gente apresentar quais seriam os efeitos práticos das propostas que os candidatos apresentam. Sim. Né? Voltando para Trump, como a gente falou no começo da eleição, quando terminou a eleição, houve uma meia-culpa do jornalismo americano, norte-americano, e muita gente chegou a dizer o seguinte, muitos jornalistas experientes americanos diziam o seguinte, nós demos muito espaço para Trump. Esse foi um erro. E outros jornalistas e cientistas políticos disseram, não, esse não foi o principal erro. Não foi ter dado espaço para Trump, foi ter feito a cobertura que Trump queria. Declaratória, quase ele como se fosse... Ele manipulou as eleições. Pois é, e os jornalistas acompanharam e cobriram tudo o que ele dizia. E se discutiu muito pouco quais seriam os efeitos práticos das propostas de Trump. Esse é o meia-culpa que a imprensa norte-americana precisa fazer. Não mostrou o que seria um governo Trump. E eu acho que essa cobertura mais aprofundada, mostrando os efeitos das propostas dos candidatos, a história de vida dos candidatos, as alianças partidárias, ajudaria muito mais o processo democrático. Esse é um trabalho que a Marco Zero, nas suas limitações, busca fazer no cotidiano e que a mídia independente tem colaborado bastante nesse processo aí de discussão democrática no Brasil. Agora eu tenho só 2 minutinhos, infelizmente. Gostaria que Priscila
e Carolina utilizassem esses 2 minutos para as considerações finais. Acho que Priscila pode falar, que ela Priscila. perdeu o primeiro bloco. Fica à vontade, por favor. Eu acho que a gente precisa não desmerecer o eleitor. Eu acho que a gente está numa época de muita falta de crença nas coisas, e eu acho que isso está refletindo muito, né, no desânimo. Eu acho que precisa resgatar um pouco a ideia de que política tem que ser discutida, né? A gente tem uma certa aversão, né? Qualquer grupo de WhatsApp, quando você posta uma mensagem política, gera aquela repulsa: aqui não é o lugar, a escola não é o lugar, a família não é o lugar. Todo mundo começa a sair do grupo, se discorda. Exatamente. Aí o sindicato não é mais o lugar. Então, onde é o lugar de discutir política, né? A gente tem que resgatar um pouco esse sentimento de acreditar, e eu acho que não desmerecer, não subestimar o eleitor. Eu acho que hoje a gente tem condições. Eu acho que se a gente pensa na notícia falsa, pensa na verdadeira também, né? Como uma maneira de qualificar o debate, né? E trazer mais informação. Carolina, 1 minuto. Bem democrático. 1 minuto para cada. Pode ser debate. Eu acho que quando você diz assim, uma eleição pode ser anulada por notícia falsa, né? O ministro Fux, se eu não me engano, novamente, ele disse que a eleição poderia ser anulada por notícia falsa. E eu acho que daí essa preocupação. Na verdade, o que a legislação diz é que a eleição pode ser anulada por fraude. E é muito perigoso que um ministro, qualquer que seja ele diz que a eleição pode ser anulada por notícia falsa. Porque não cabe a um ministro do STF ou de qualquer esfera da administração pública decidir o que é notícia falsa. E aí eu vou comentar em cima do que você disse, né? O jornalismo morreu, viva o jornalismo, porque cabe aos produtores da informação decidir o que é notícia em conjunto com a sociedade civil. Muito obrigada a todos vocês pela participação hoje. Obrigada a você que ficou em casa nos assistindo. Boa noite e até o nosso próximo encontro.